Oi pessoal, tudo bem com vocês? O nosso grupo ficou para falar sobre um incidente de insanidade mental. O que seria esse incidente de insanidade mental? Seria para averiguar, na época do caráter ilícito que o autor cometeu, se ele era inteiramente ou não capaz de entender o seu caráter ilícito do fato, se ele tinha o desenvolvimento mental adequado para saber que ele realmente estava cometendo aquele delito. E é instaurado de ofício pelo juiz ou a requerimento pelo Ministério Público, defensor, procurador, irmão, cônjuge, ascendente ou descendente, para que esse seja submetido ao exame. E é de suma importância o incidente de insanidade mental, tanto para o acusado como para o mesmo procedimento do processo penal. E ele pode ser instaurado tanto no inquérito, no decorrer do inquérito, quanto no processo. Porque caso seja declarado realmente que ele era não inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, ele será absolvido, que no caso seria chamado de absolvição imprópria. E caso no caráter, quando ele cometeu essa infração penal, ele não era, como é que se diz, ele realmente entendeu o que estava fazendo, mas durante a persecução penal ele não estava inteiramente capaz de entender, o processo vai ser suspenso até que ele se restabeleça. É bastante comum, até mais do que o que a gente pensa, um incidente de insanidade mental. Como a gente pode ver na campanha de governo de 2018, em que Bolsonaro levou uma facada. Bolsonaro, o candidato a presidente na época, que hoje é presidente do Brasil, ele levou uma facada de Adélio Bispo, que na sentença do juiz, o juiz declarou a absolvição imprópria. Ou seja, essa absolvição imprópria, ela está mais comum no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar, sendo de suma importância para o processo penal. Bem, agora vamos para o artigo 149, que trata sobre a legalidade disso. Ele diz que, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou de requerimento tanto do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, que seja submetido a um exame médico legal. A isso, vale fazer uma observação. Se essa determinação do juiz, o STF já entendeu que a incidência de insanidade mental é uma prova pericial constituída a favor da defesa. E com isso, não é possível determiná-la compulsoriamente, na hipótese em que se houve a resistência da defesa para a sua realização. Se houver essa resistência da defesa, ela não pode ser feita compulsoriamente, pois ela é uma prova de incidência para a defesa. Vai ser uma prova pericial para a defesa. Em seu parágrafo 1º, ele traz que o exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante a representação da autoridade policial ao juiz competente. Se a autoridade judicial for representando, ela poderá ser feita ainda na fase do inquérito, ainda nas investigações. O parágrafo 2º diz que o juiz nomeará curador ao acusado quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, já iniciado na ação penal, salvo quando as diligências que possam ser prejudiciais pelo adiamento. Por exemplo, o processo vai ficar parado, mas se tiver alguma diligência que... Olá, professor Diógenes. Eu vou falar um pouco sobre o incidente de insanidade mental. Esse incidente de insanidade mental, ele é requerido sempre que houver dúvidas com relação à sanidade mental do acusado antes do fato ou após o decorrer do processo. E aí, esse exame, ele pode ser requerido pelo juiz, que é mediante ofício, ou também as partes legitimadas, que conforme a lei está previsto o Ministério Público, os cônjuges, descendentes, ascendentes ou o seu responsável legal. Além disso, é importante que durante o exame o acusado esteja em um ambiente relacionado à doença. Por exemplo, não é indicado que o acusado faça o exame em uma penitenciária, e sim em um hospital.
Então, são alguns requisitos que a lei estabelece e, de certa forma, protege o acusado. Após isso, o médico, que é o responsável técnico determinado pelo juiz, ele tem um prazo de 45 dias para a emissão do laudo. Durante esses 45 dias, o processo ele fica suspenso, salvo exceções, que são em casos de provas, medidas cautelares, enfim. E dando sequência à questão do procedimento da incidente de insanidade mental, tem mais alguns aspectos que a gente pode destacar, como por exemplo a questão do perito. Basta apenas um perito, mas dependendo da complexidade do caso, o magistrado pode nomear mais de um perito. Esse perito deve ter nível superior. Ele tem, como já foi dito, 45 dias aí para realização dos exames. Ainda quanto à realização dos exames, caso o acusado esteja preso, ele deve ser colocado em um ambiente apropriado. Como é a realidade praticamente geral no Brasil, nós não temos esses estabelecimentos adequados para o cumprimento das penas ou das prisões preventivas, no caso, e normalmente são em prisões comuns, então ele deve ser posto em uma cela especial para a realização desse exame. E no caso de estar solto, pode ser feito na própria residência, mas se o perito solicitar, o juiz pode sim determinar um local específico para a realização do exame, no caso do acusado estar solto. Ainda, outro aspecto é com relação à elaboração de quesitos. É facultada às partes elaborar quesitos, quando eu digo partes, tanto acusação como defesa, assistentes também, podem realizar quesitos, e a orientação é que esses quesitos sejam elaborados de forma simples. Por exemplo, o acusado tem doença mental, essa doença foi adquirida antes da prática da ação delituosa, durante, depois, é orientado que seja feito dessa forma, de maneira bem simples. E uma questão interessante também é com relação à vinculação do laudo. Nem o juiz, nem o júri, no caso de crimes de competência do tribunal do júri, ficam vinculados ao laudo pericial. É dito até que o juiz goza do peritus peritorum, que seria o perito dos peritos, em razão da função judicante. Ele pode sim decidir com base em outras provas, em outras questões que constam ali nos autos do caso. Olá pessoal, vencido até então, chegamos à conclusão do laudo. Uma vez instaurado o incidente de insanidade mental e concluído a perícia, pode surgir as seguintes conclusões do laudo. A primeira conclusão que pode surgir é que não há doença mental, ou seja, o indivíduo não possui essa característica. A segunda conclusão é que havia doença mental à época do fato praticado, e agora não há mais. E a terceira é que a doença mental surgiu após a prática daquele fato. Vamos adentrar aqui na primeira, quando a conclusão do laudo se dá que não há doença mental. O indivíduo não possui essa característica. Deve o juiz dispensar o incidente de insanidade mental ao processo principal, e ele também deve determinar o prosseguimento do curso do processo normalmente, já que o acusado é imputável. Ou seja, imputável é aquela pessoa que possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e agir de acordo com esse entendimento. Obviamente, ele não precisa nomear um curador para essa pessoa, e como o processo segue o rito normal, a sentença final tanto pode ser condenatória como também absolutória. Essa segunda e terceira parte vai ficar com os meninos, vão destrinchar ela. Valeu, pessoal, um forte abraço. Bom, pessoal, dando continuidade ao trabalho, eu irei falar agora sobre incidente de insanidade mental, e neste mesmo contexto irei falar sobre algumas hipóteses que podem surgir na conclusão de um laudo do seu processo. Então é importante você ter bastante atenção nessas hipóteses
que podem surgir uma vez ou outra na conclusão de um laudo no seu processo. Então, a primeira hipótese é que havia doença mental à época da prática do fato. Então, já começo aí falando do Código Penal, no seu artigo 26, que ele nos diz que o agente era inimputável à época da prática do crime. Então, tanto a hipótese quanto o dispositivo legal penal estão de acordo. E eu já rumo para outro canto, para o CPP, no seu artigo 386, parágrafo único, inciso 3º, que ele nos diz que nomeia-se um curador a ele e o processo seguirá normal em via judicial. E no final será imposta uma medida de segurança se for reconhecida sua autoria e sua materialidade. Por outro lado, se o agente era semi-inimputável, nós estávamos falando do inimputável. Agora eu estou falando do semi-inimputável. Se ele for semi-inimputável, será possível a aplicação da medida de segurança, como nos diz o artigo 386, ou a aplicação da pena privativa reduzida de 1 a 2/3, como nos diz o artigo 26, no seu parágrafo único do Código Penal. Então é muito importante o estudante de direito, ou mesmo jurista já formado, ter conhecimento dessas hipóteses e assim ficar por dentro do processo e da sua conclusão. É isso. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, professor Diógenes. Não sei qual é a hora que o senhor está assistindo esse vídeo. Inclusive, estamos com saudade, não só eu, mas eu creio que todos os colegas também, né? Esperamos que essa pandemia passe logo para que assim possamos estar juntos novamente, né? Aqui, como vocês estão vendo, eu estou de máscara, né? Para dar ênfase a essa regra que se tem diante desse período, né? Então, dando continuidade ao nosso assunto, fiquei eu no tópico de conclusão do laudo sobre doença mental. A doença mental surgiu após a prática do fato. Então, nessa situação, o agente, quando cometeu o crime, era imputável normalmente, ou seja, não possuía nenhuma doença mental. No entanto, após isso, no curso das investigações ou do processo penal, tornou-se inimputável em razão de doença mental superveniente aos fatos. Nesse caso, né, está disposto no artigo 152 do Código de Processo Penal, que diz que, se verificar que a doença mental sobreveio à infração e o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observando o parágrafo 2º do artigo 149. No parágrafo 1º do artigo 152 temos: o juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. O seu parágrafo 2º tem: o processo retomará o seu curso desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. Então, dessa forma, né, que o processo penal, que já estava suspenso, deve assim permanecer até que o acusado se restabeleça. Agora passo a palavra para o meu próximo colega. Quanto ao recurso, não existe nenhuma decisão que determine a instauração do incidente de insanidade mental. Existem dois autores, Nestor Távora e Rosmar Alencar, que entendem que a decisão que determina a instauração do incidente, ela é irrecorrível. Mas, diante disso, é possível o ajuizamento de um mandado de segurança como um sucedâneo recursai, já que, quando está relacionado à decisão que rejeita um instrumento de insanidade, é cabível um HC, um habeas corpus. A não ser que exista uma insanidade manifestada, e aí seria possível um mandado de segurança e o agente não poderia se negar a se submeter ao incidente de insanidade mental. Isso acontece por quê? Porque o incidente ele tem como objetivo detectar a rigidez mental do agente,
que vai refletir na postura que tem que ser assumida por ele, quando ele souber qual vai ser a sua sanção cabível, seja uma pena ou uma medida de segurança. E é importante ressaltar que não pode haver contrariedade ao artigo 5º da Constituição, porque ele assegura ao preso o poder de não se autoincriminar. Ele pode permanecer calado. Então vamos dar início agora, né, pessoal? Vamos fazer aqui umas questões para refrescar e frisar bem o conteúdo. Eu vou fazer desse jeito, eu vou ler e já vou dizendo se é certo ou se é errado para encurtar um pouco o vídeo. No curso da ação penal pública foi realizado a pedido de defesa do incidente de verificação de sanidade mental, a qual concluiu pela imputabilidade do denunciado, em virtude de doença mental. O respectivo laudo foi juntado dos atos e homologados pelo juiz. A partir desse momento processual, o que ocorre com o processo? Ele quer saber após ter sido atestado no exame de sanidade mental. Alternativa A. Será extinto sem julgamento no mérito, com aplicação de medida de segurança. Já está erro aqui, porque ele não será extinto, certo? A B. Será extinto com julgamento no mérito, mediante sentença de absolvição própria ou imprópria, aplicando-se medida de segurança. Aqui tem dois erros. O primeiro é que ele não será extinto e que ele não será absolvido pelos dois. Não pela própria ou imprópria, é um dos dois. Alternativa C. Terá curso regular até sentença final, onde, independentemente das provas colhidas durante a fase de instrução, o réu será absolvido impropriamente, já que inimputável. Para entrar C e a D no caso, né? Vamos ler a D. Terá curso regular até sentença final, onde, comprovada a autoria e materialidade delitivas, e não havendo excludentes de ilicitude ou deprimimento de culpabilidade, salvo inimputabilidade por doença mental, o réu será alvo de absolvição imprópria. Essa é a mais completa. A alternativa D é a certa. Então agora vamos para a questão 2, né? Vou manter daquele jeito. Vamos lendo e vendo os erros até chegar à opção correta. A questão 2 diz que, a respeito de questões e processos de incidente em âmbito penal, é correto afirmar que: alternativa A. O juiz, no incidente de insanidade mental, pode, de ofício, independentemente da anuência da defesa, determinar a apresentação compulsória do acusado em exame médico. Essa questão está errada, galera, por causa da questão desse exame. O exame de insanidade mental, ele serve como elemento probatório e também é um meio de defesa, né? É um meio pela defesa que a defesa vai usar para provar a inocência de seu réu. Então, logo, o réu não pode ser obrigado a se submeter a ele, né? Vamos agora para a B. A B diz que o leilão público de bens sequestrados, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, está condicionado ao exclusivo requerimento da parte interessada. Bem, essa alternativa, galera, ela está incorreta por causa que o leilão público ele pode ser determinado de juiz de ofício pelo juiz, certo? Antes mesmo do TJ. Há casos em que é muito caro manter esses bens, o outro vai se deteriorando com o tempo e aí perde muito valor. Então, dessa forma, não há razoabilidade em esperar, né, a parte interessada fazer esse pedido. Também tem uma questão que é bastante interessante deixar frisado aqui, com o pacote anticrime, né? No artigo 133 do CPP foi transitado e julgado que a sentença condenatória, o juiz de ofício ou o requerido do interessado ou do Ministério Público determinará a avaliação e a venda dos bens. Então, o erro dessa alternativa é que ele diz que está condicionado exclusivamente. Vamos para a C. O deferimento das medidas assecuratórias de natureza patrimonial previsto no Código de Processo Penal está submetido ao princípio da jurisdicionalidade. Bem, isso. As chamadas medidas cautelares reais precisam dessa autorização judicial, certo? Para que elas sejam implementadas. No CPP temos o arresto, sequestro e hipotética legal. Mas vamos deixar aí no ar, né? Vamos para D. O Código de Processo Penal, CPP, não admite a oposição verbal da exceção da incompetência. Rapaz, o erro nessa alternativa é que não há essa proibição no Código. Dessa forma, pelo princípio da instrumentabilidade das formas, razoabilidade, razão, duração do processo e dentre outras, não há óbice. Então a alternativa correta é a C. Então, galera, ficamos por aqui. Espero que tenham frisado bem o conteúdo e até a próxima. Tchau!